En nombre de los programas nacionales de suelo, recursos naturales y de la red de agroecología, tengo el agrado de presentarles a los doctores Sylvie Recou, de INRA, de la Unité de Reims, Francia, y al profesor Celso Aita, de la Universidad Federal de Santa María, Río Grande do Sul, Brasil. En primer lugar, me gustaría presentarlos. Empecemos por las damas. La doctora Recou es bióloga en origen y obtuvo su grado de doctora en la Universidad de Lyon. Desde el 2002 es científica senior en la Unidad Agrorecursos y Ambientes de Reims, líder del grupo Biodegradación de Residuos y Ciclos de Carbono y Nitrógeno de Suelos. También es vicedirectora del laboratorio de dicha unidad. Entre 1999 y 2000 fue científica visitante en la división CSIRO en Perth, Australia, colaborando con el Dr. Fillery, y desde 1988 hasta 2002 fue líder del grupo Dinámica de Nitrógenos en Suelos Cultivados en la unidad de Lyon, siendo su directora entre 2002 y 2007. Sus campos de investigación se relacionan con la materia orgánica del suelo y el manejo de nutrientes en suelos agrícolas. Más específicamente, trabaja a nivel de estudios experimentales y modelización de carbono y nitrógeno, estudios de factores de descomposición. Es una súper especialista en este tema, a nivel de temperatura, características físicas, químicas de los residuos, su localización en interacción con los ciclos de carbono, nitrógeno y azufre. A su vez, por supuesto, trabaja en estudios de dinámica de nitrógeno en el suelo y está involucrada en la diseminación de redes a nivel de su país. Es autora y coautora de 86 trabajos en journals revisados por pares y de numerosos capítulos de libros. A nivel internacional, es experta en la división IAEA de la FAO desde 2011. Como ustedes saben, este organismo es el que coordina el programa de uso de técnicas nucleares para manejo integrado de agua y nutrientes en sistemas agroforestales. Participa desde 2011 en actividades de la Alianza Global para la Investigación de Gases de Efecto Invernadero y coordina el grupo de actividad transversal de los ciclos carbono y nitrógeno. Fue editora del Journal Plant and Soil entre 1997 y 2005. Desde el año próximo será la editora en jefe del Journal Agronomy for Sustainable Development y por ahora me parece que la he presentado. Seguidamente continúo con el profesor Celso Aita, es profesor titular actualmente de la Cátedra de Microbiología de Suelos en el Departamento de Suelos de la Universidad Federal de Santa María, es ingeniero agrónomo egresado de dicha universidad, obtuvo su doctorado en la Universidad Pierre y Marie Curie de París, Francia. Posteriormente realizó un postdoctorado en el Centro de Investigación y Desarrollo sobre los Suelos, Agriculture et Agroalimentaire Canadá, en Quebec, en colaboración con los doctores Roget, Angers y Chantigny. Sus campos de investigación se relacionan con la dinámica de carbono y nitrógeno en sistemas que utilizan fertilizantes orgánicos, estrategias para disminuir las pérdidas de nitrógeno a través del reciclado de abonos orgánicos en agricultura, en el tratamiento de efluentes, principalmente efluentes porcinos, vía compostaje automatizado. Por el momento eso es todo, es un placer compartir este momento con ellos. Vamos a empezar con la primera exposición, con la del profesor Celso Aita. Los voy a dejar con ellos. Buenos días a todos. Muchas gracias, Adrián. Estas son las únicas palabras que yo sé decir en español. Voy a hablar, comprendo el español, pero hablo muy poquito. Voy a hablar despacito en portugués.
bela cidade de Buenos Aires e tendo a oportunidade de trazer este tema, que é tema de pesquisas de nosso grupo na Universidade de Santa Maria nos últimos 5 a 6 anos, que são estratégias para reduzir, mitigar as emissões gasosas de amônia. Em 88, 90 alunos é o nosso público a cada ano. Bueno, qual é o panorama relativo a efluentes bovinos e porcinos? Por que esse é um tema que nos interessa muito? Porque na região sul do Brasil, assinalada em azul forte aqui neste mapa, estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, temos 34% do rebanho de bovinos de leite do Brasil e a metade, praticamente, do rebanho de suínos, de cerdos, do Brasil inteiro, 19,1 milhões de cabeças. Então, isto representa um potencial de produção de proteína, de carne muito grande, mas também de problemas ambientais bastante sérios, porque o nosso modelo de suinocultura, e não deve ser diferente do modelo argentino, ele é um modelo caracterizado pelo confinamento total dos animais durante todo o ciclo produtivo dos suínos, na fase determinada, em todas as fases do processo criatório. A bovinocultura de leite está crescendo bastante em nosso estado, também o sistema de confinamento total dos animais, embora haja também o sistema de semi-confinamento. Então, nessas duas atividades, se nota uma tendência muito clara, especialmente na suinocultura, não mostro figuras, gráficos aqui, só esta fotografia, em que a produção de suínos aumenta assim e o número de propriedades diminui na mesma proporção assim. Quer dizer que a cada ano temos menos produtores e maiores produtores no sistema. Então, há uma concentração de animais e de dejetos em pequenas áreas. Isso é nítido, é claro, a cada ano. Esse sistema de produção. Não sei como é na Argentina. A nossa preocupação, ela é grande com relação à emissão de gases poluentes para a atmosfera, mas também nos preocupa muito o que nós fazemos na superfície do solo e que pode impactar o nosso aquífero Guarani, que está embaixo de nós aqui na região sul do Brasil. Então, nos preocupa a parte de lixiviação, especialmente de nitrato, embora não vou tratar aqui. Né? Vou tratar das emissões gasosas pelo tempo que a gente tem disponível aqui. Mas é uma preocupação porque precisamos preservar a qualidade da água desse aquífero aqui. Bueno, por que achamos esse tema das emissões gasosas de N relevante? Porque ele é importante do ponto de vista econômico. A perda de amônia representa a perda de nitrogênio, que custa dinheiro, ureia é muito caro, e também
há uma importância ambiental grande pelos problemas da amônia, que pode acidificar ecossistemas, voltando para o solo, longe de onde ela foi emitida, e o N2O, esse gás que participa negativamente da qualidade ambiental de duas maneiras, é um gás de efeito estufa e também pode destruir a camada de ozônio. E uma constatação é que, embora veganos e todos os movimentos que existem, a gente imagina que a produção de proteína animal vai aumentar em função da demanda no mundo todo, e isso vai também aumentar a produção de dejetos, de efluentes no tempo. Manejamos dejetos na nossa região, estocando-os em esterqueiras principalmente, resíduos efluentes extremamente líquidos, com menos de 5% de matéria seca, 3%, 2%. E, por incrível que pareça, a maior parte das esterqueiras são abertas assim. Fiz um exercício aqui numa esterqueira de 40 metros quadrados, pegando a chuva mensal nossa de 130 milímetros, deixando 60 dias estocado aqui, só pela chuva entraria 10.400 litros de água em um resíduo que já é diluído. Então, a tendência é mudar isso aqui. Estamos recomendando botar uma cobertura simples. Hoje, para os novos empreendimentos da suinocultura e da bovinocultura, se recomenda 2 tanques, para que não se leve para o campo nunca um resíduo com menos de 60 dias de fermentação, mínimo de 60 dias, por problemas sanitários, também de bioestabilização do carbono. Já está mais ou menos estabelecido que quanto mais bioestabilizado, menor o impacto do resíduo sobre a produção e emissão de N2O, certo? Então, essa é a situação, também está crescendo o interesse pelo armazenamento e aproveitamento do gás metano, que também é um gás de efeito estufa, 25 vezes mais poluidor do que o CO2, o gás parâmetro. Aqui, simplesmente, uma amostragem de 100 amostras que analisamos, vou me deter apenas ao nitrogênio, mostrando a grande variabilidade que temos em termos de concentração, 0,5 a 8,5 kg por metro cúbico, a média é 3, mas não dá para se basear por valores médios para recomendar nada, porque a variação é extremamente grande. 60%, uma coisa importante, 60% do nitrogênio presente aqui já está em uma forma altamente reativa, que é N-amoniacal. 60%. Fiz um exercício aqui, se aplicarmos com base em volume, com 50 metros cúbicos, poderia estar se aplicando 25 kg de N por hectare se estivesse aqui, ou 425 se estivesse aqui. Então, é preciso analisar. Mas a situação nossa no Rio Grande do Sul é zero. Nenhum produtor analisa em laboratório dejetos de animais, por vários problemas. De custo, porque temos pouco laboratório, porque é difícil enviar para o laboratório. Bovinos de leite, efluente de bovinos. A metade, mais ou menos, do N total, mais pobre, por causa da dieta do animal, por causa do sistema ruminante. E temos a metade do N total e a metade do N amoniacal. De qualquer modo, aplicando por volume, aplicaria 7,5 kg e 183 se estivesse nesse caso aqui. Então, necessitamos ter um método para estimar a concentração de nitrogênio que existe nesses materiais. Então, é preciso conhecer a composição para evitar doses baixas e produzir pouco, afetar o rendimento das culturas, ou dose muito alta, que nesse caso resultaria em perda de dinheiro, na verdade, que é nutriente, e poluição ambiental do ar, da água e do solo. Como fazer, então, se o envio para o laboratório é difícil, é custoso, né? Então, a gente desenvolveu um método, adaptou, na verdade, um método para estimar o teor de nutrientes através da densidade do material, do densímetro. Simplesmente coletando a amostra, com um densímetro utilizado para determinar a textura do solo em laboratório, que é classe textural, e pode fazer a vantagem que pode coletar várias amostras em vários pontos e fazer a média, instantaneamente, in loco, no local. E aqui está o densímetro, uma fotografia dele, simples, barato,
e há uma relação muito boa entre densidade e nitrogênio total. Através dessa equação, conhecendo a densidade, pode-se estimar o teor de N total. Estimativa. Aqui está uma tabela que elaboramos para nitrogênio, matéria seca, nitrogênio, fósforo, potássio. Com N tem uma relação, a melhor relação é com a matéria seca, depois com N. Enfim, é possível ter uma estimativa do que o produtor está aplicando através desse método aí. Muito bem. Aqui é preciso discutir, apresentar o cenário da região sul do Brasil agrícola nos últimos anos. Até 2000, dejetos líquidos eram aplicados na superfície do solo e rapidamente incorporados no solo. Esta era a situação até 2000. Aqui está a máquina aplicando e rapidamente se incorporava, recomendava a incorporação para evitar a perda de N via volatilização de amônia. A partir de 2000, o sistema de siembra direta, plantio direto, começou a ter uma evolução muito grande na região sul do Brasil, com máquinas apropriadas, com herbicidas apropriados, e simplesmente, hoje, 80% da área agrícola do sul do Brasil está sob siembra direta. Claro que esta foto, ela está uma foto mais para a capa de livro. Poucas situações assim nós vemos no sul do Brasil, hoje em plantio direto. Há problemas de rotação de culturas inadequadas, os agricultores retiraram muitos terraços e estamos tendo muita perda de solo e água em plantio direto na região sul do Brasil. Mas, do ponto de vista de manejo de dejetos, se essa prática ela é incompatível com o sistema de plantio direto. Não podemos mais incorporar na palha. O que fazer, então? Olha, essa é a situação. Precisamos aplicar na superfície do solo, máquinas, aplicando numa topografia, numa área dessas, onde ali embaixo passa um córrego, um rio, uma fonte d'água. Então, o que nós aplicamos aqui, dependendo da condição ambiental da chuva, vai ser carregado para lá. Aqui, em nível experimental, aplicando sobre a palha, no experimento, na Epagre de Santa Catarina, nosso vizinho. Fazemos assim também na universidade, nos experimentos. Problemas, alguns, com a aplicação dos efluentes em siembra direta. Primeiro deles, emissão de amônia para a atmosfera, esse gás altamente volátil, que depende da temperatura, do vento, facilmente perdido. Emissão de mau cheiro, malodor, como não sei como dizem em espanhol, mau cheiro. Já se identificou 300 componentes nos dejetos de suínos responsáveis pela emissão de mau cheiro, produzidos especialmente por bactérias do gênero Clostridium durante a fermentação. Outro problema também, transferência de micro-organismos potencialmente patogênicos, carbono, nitrogênio, fósforo, etc., via escoamento superficial para a fonte mais próxima d'água, e áreas limitadas para aplicação em função da topografia, o que obriga o produtor a aplicar sempre nas mesmas áreas. Então, havemos muitas áreas impactadas pelo excesso de de fósforo no solo. E o fósforo é um elemento mais problemático do que o N, porque tem uma inércia muito maior. Depois de você parar, você precisa de muitos anos até eliminar o problema. Então, há que ter muito cuidado com isto. Estratégias, entrando então no tema que estamos estudando em Santa Maria, na universidade, para reduzir o impacto negativo dos efluentes porcinos e bovinos em siembra direta. Estamos estudando 4, vou falar rapidamente sobre cada uma delas. Injeção subsuperficial dos efluentes no solo, uso de inibidor de nitrificação, parcelamento da doses a aplicar e compostagem dos dejetos líquidos. Ok? Vou simplesmente olhar a hora aqui. Começamos aqui a hora, Adriano? Ok. Temos meia hora, então. Injeção, uso de... a injeção, então, essa primeira estratégia, esta máquina, junto com uma empresa, nos associamos e essa máquina desenvolveu, usando todo um dispositivo da Semeato, a melhor semeadora para plantio direto que temos, usando discos de corte, sulcadores, mangueiras, uma bomba aqui para distribuir os dejetos, 8 linhas de injeção. Este é o trabalho desta máquina, injetando o dejeto subsuperficialmente em plantio direto, em siembra direta.
Assim, aqui temos onde tinha um problema numa linha, foi bom que teve um problema para mostrar didaticamente. Este é o equivalente a 60 mil litros, 60 metros cúbicos por hectare, e aqui vemos onde a máquina funcionou bem, 35 centímetros mais ou menos de distância entre os sulcos de injeção. Bueno, mais ou menos 7 a 11 centímetros de profundidade o sulco de injeção. Resultado desta prática sobre a emissão de amônia. Vejam. Testigo, quase sem emissão. Aplicação, aplicação superficial, uma perda importante, mais de 20 kg por hectare de N amoniacal, e quando injetamos os dejetos, praticamente reduzimos para zero a produção de amônia, protegendo essa N amoniacal no interior do solo. Isto representa, na verdade, um detalhe aqui quanto à dinâmica da emissão. Perdemos 82% do total nas primeiras 24 horas depois da aplicação. É extremamente rápido esse processo de emissão de amônia para a atmosfera. Isto representa dinheiro que foi para o ar, poluir o ar. O IPCC, ele considera que 1% do N amoniacal que vai para a atmosfera, quando ele volta para o solo, 1% pode ser convertido em N2O. Então, 23 quilogramas de N amoniacal pode resultar em 230 gramas de N2O por emissão indireta. Ok? Seguimos. Só que nitrogênio, resolve-se um problema e se cria dois, mais ou menos. Resolve um e cria outro. Qual o problema que criamos aqui com a injeção? Nesse sulco de injeção, concentramos carbono solúvel dos dejetos, nitrogênio mineral, água, umidade, o que cria o que os americanos chamam os ingleses de microbial hotspots, quer dizer, condições favoráveis para a ocorrência de algum processo, nesse caso a desnitrificação. E quando isso está associado a hot moments, a chuva, por exemplo, chuva para reduzir o oxigênio do solo, nós podemos ter emissões, condições favoráveis para emitir óxido nitroso no interior dos sulcos de injeção. Efeito disso, comparando então aplicações em superfície e injeção sobre a emissão de N2O. Observa-se aqui, emissão de N2O no testigo, muito baixa, um pico grande de emissão quando aplicamos em superfície, e aqui a injeção com esse pico inicial e a diferença aqui nos primeiros 35 dias, onde injetamos, manteve uma condição mais favorável à produção e emissão de N2O dentro do sulco de injeção, pelas razões que colocamos antes. Então, aqui está a testemunha, em valores acumulados, média de 2 anos, temos vários experimentos, vários anos, eu trouxe só 2 exemplos aqui. Testigo 986, quando aplicamos em superfície quase 4 kg por hectare de N2O, N na forma de N2O, e quando aplicamos injetado 6 quilos, praticamente a emissão de N2O, pelas razões que nós colocamos antes aqui. Na verdade, são 2 razões. Aqui se concentra as condições para emissão, e aqui, como já se perdeu N na forma amoniacal, sobrou menos N para ser nitrificado e denitrificado. Além do que, aqui nós distribuímos o dejeto em toda a superfície. Fica um sistema mais oxigenado, e com mais oxigênio, há menos participação, há uma inibição do processo de desnitrificação. Ok? Então, 62% a mais injetando os dejetos, embora se tenha reduzido totalmente a emissão de amônia com a injeção, mas se aumentou a emissão de N2O. Bueno, vejam, se a aplicação superficial contribuiu com a emissão indireta de N2O, eu posso adicionar aqui, no plantio, na aplicação superficial, aquela quantidade de amônia a mais que esse aqui que foi emitida, compreende? Posso dar a culpa para o plantio direto aqui, mas mesmo assim, a emissão ainda foi 53% maior aqui, com a injeção dos dejetos no solo.
Segunda estratégia, como tentar compatibilizar, maximizar, aproveitar o efeito da injeção que reduziu a amônia, sem que haja aumento na produção de N2O e na emissão. Aí estamos utilizando esse inibidor de nitrificação, a dicianodiamida, aqui está a fórmula química, que atua, aqui está o N-mineral que aplicamos no solo com dejeto, 60%, o N-amoniacal, simplesmente o processo de nitrificação, a primeira etapa, a enzima amônia monoxigenase, e podemos ter aqui, então, na nitrificação, já está determinado, durante a nitritação, durante essa primeira etapa, pode haver produção de N2O, durante a segunda etapa também, chamada nitrificação desnitrificante, e a desnitrificação tradicional, a partir do nitrato. Aqui esse processo, ele é aeróbico, mas quando o nível de oxigênio se torna deficiente, pode ocorrer isso aqui através de bactérias nitrificadoras, e aqui esse processo ele é totalmente anaeróbico, é na ausência de oxigênio, ok? Então, como é que nós podemos tentar melhorar esse processo? É reduzindo a velocidade desse processo, que é super rápido. Em 15 a 20 dias, aplicando 100 kg de N na forma de dejetos, todo o N já está aqui. 15 a 20 dias na nossa condição, mesmo no inverno, é muito rápido. Então, qual é a função, então, aí, dessa dicianodiamida? É um produto que ocupa o sítio ativo da enzima amônia monoxigenase, e ocupando o sítio ativo dela, ela não transforma amônia, não oxida para nitrito, e isso diminui a taxa desse processo. Não impede, porque ele é um produto biodegradável. Então, durante 15, 20 dias, a gente mantém o N aqui. Mas é um tempo importante, pensando numa cultura que você planta, que já vai ter um sistema radicular. É importante esses 15 a 20 dias aí. Ok? De inibição. É inibição, não se elimina o processo, mas reduz a taxa. Ok? E aqui está o produto, a DCD pura, misturada nos dejetos no momento da aplicação no campo, 10 kg por hectare utilizamos. Efeito, então, do inibidor, vejam, esse dado era o que eu mostrei antes, em superfície. Quando botamos o inibidor, reduzimos 1 kg. Aqui a redução 27%, esse mesmo valor apresentei antes, era 6.200. Quando botamos inibidor, nós chegamos, ainda está menor do que a aplicação tradicional em plantio direto. Então, se mostrou uma estratégia boa, essa mistura do inibidor junto com a injeção. Isso que mostra esse dado aí. Ok? 51% de redução. A dúvida que nós ficamos até aqui, até pouco tempo, a injeção dos efluentes porcinos e bovinos em sêmia direta sempre aumenta a produção e emissão de N2O? Para o nosso solo de Santa Maria, que é os dados que eu mostrei até aqui, sim. Vários experimentos, sim. Mas aí nós saímos e fomos fazer esse trabalho num solo do Planalto, um latossolo. Esse é o solo de Santa Maria, solo mais com 15% de argila, 1,3 de matéria orgânica, e o latossolo, oxissolo, não sei como classificam acá, 3% de matéria orgânica, mais do que o dobro, e 60% de argila. A nossa hipótese é que aqui a injeção deveria favorecer mais a produção de N2O do que aqui. Um solo mais rico, com mais atividade microbiana, etc. Para nossa surpresa, o que nós observamos foi o seguinte. Por que não está? Aqui está argissolo, vários tratamentos, testemunha, ureia, superfície, os mesmos dados que eu mostrei antes. Quando fizemos isso aqui no latossolo, vejam, mais baixo. Fizemos isso aqui é em milho, maíz. Fizemos o mesmo trabalho em trigo, nos dois solos, argissolo, vejam. Quando fizemos no latossolo, olha, super baixo. Com efluente bovino, os mesmos dois tipos de solo, mesmas áreas. Santa Maria, argissolo e
sempre mais baixo, contrariando a nossa hipótese de que esperávamos maior produção num solo mais rico. Aí, qual era a nossa hipótese para explicar esses resultados aqui? Fizemos esse método aqui de infiltração, que o Adriano deve conhecer, né? Uma chuva simulada, infiltrômetro de Cornell, que funciona, segundo o pessoal da física do solo, melhor que o método dos anéis, ele reproduz melhor o efeito de uma chuva, e aqui acho que está a explicação do porquê a produção e emissão de N2O é menor no latossolo do que no argissolo. Vejam, 60 minutos, 1 hora, vamos pegar 10 minutos. A taxa de infiltração no argissolo era de 37, enquanto no latossolo era de 100 milímetros por hora. Aqui, 10 minutos, taxa de infiltração, 37 milímetros por hora no argissolo, quase 100 milímetros no latossolo. 1 hora depois, olha a taxa aqui no argissolo, no latossolo, e aqui muito menor no argissolo. Então, qual é qual o fator que está limitando a produção de N2O no latossolo, que está dando menor emissão do que no argissolo? É uma melhor agregação do solo, maior nível de oxigenação, e isso está limitando a taxa de desnitrificação. Mas a dúvida que nós temos ainda, e estamos nesse momento com essa dúvida e programando trabalhos para tentar esclarecê-la, é se essa condição nós podemos extrapolar para todos os latossolos, ou foi para aquela região que nós fizemos o trabalho. Então, a próxima etapa é nós escolhermos alguns latossolos com diferentes taxas de infiltração e fazer o trabalho e comparar. Ok? Efeito na produtividade dessas estratégias aí. Quando injetamos, apresento só uma figura, temos várias aí, testemunha, testigo, dejeto em superfície, aumentamos 2,5 toneladas de milho, quando injetamos, aumentamos mais 1,5 tonelada, porque preservamos mais N amoniacal no solo. E aqui está a produção com adubação tradicional, quer dizer, é possível produzir a mesma quantidade de milho com dejetos de suínos quando nós injetamos ele no solo. Claro que a máquina para injetar, ela custa dinheiro, ela é 3 vezes mais cara do que a máquina comum, mas fizemos um cálculo aqui, esse aumento de produtividade pela injeção, 25 sacas de milho, este é o valor, significa que com 27 hectares de milho, o produtor pagaria essa diferença do custo da máquina em 27 hectares de milho, preservando mais N amoniacal, reduzindo o mau cheiro dos dejetos e reduzindo a transferência de micro-organismos, de carbono, de nutriente para os mananciais d'água. O efeito da DCD na produtividade, da dicianodiamida, muito pequeno. Vejam, quando injetamos, praticamente não há efeito da DCD, embora ela reduziu bastante a emissão de N2O, ela não aumentou a produtividade do milho. 0,4 toneladas aqui e sem aumento nenhum aqui. Então, o que dá para nós concluirmos aqui? A injeção reduz a emissão de amônia e mau cheiro, aumenta a emissão de N2O. Será que é sempre? Aparentemente não, mas precisamos confirmar. Aumenta o custo da aplicação, porque a máquina tem um custo, e tem um custo energético que tem que ser determinado também, e aumenta o acúmulo de N e a produtividade das culturas. A adição da dicianodamida aos efluentes do inibidor de nitrificação reduz a emissão de N2O, não impacta as emissões de amônia, não aumenta a produtividade, talvez porque estamos usando uma dose muito alta de dejetos, de N, e mesmo com as perdas que estão ocorrendo, ainda sobra N para o nível de produtividade que estamos estudando, e aumenta os custos da produção, porque o inibidor tem um custo. E aí fica a pergunta, quem paga? Se há benefício para o ambiente, alguém tem que pagar, o produtor não vai pagar, ele não vai fazer isso. Então, a sociedade deverá pagar esse benefício ambiental. Sociedade quem é? É o consumidor ou é o governo? Mas nós, da pesquisa, precisamos convencer o governo de que isso é benéfico para o ambiente, embora não aumente a produtividade. Ok? Aplicação parcelada, vou apresentar nesses poucos minutos que faltam aqui, poucos dados, né?
Aplicação parcelada, que é o que estamos estudando atualmente. Aqui ficou apagado, não consigo, mas vou só comentar aqui. Aqui está aplicando todo o esterco na semeadura, na superfície, e aqui injetando todo na semeadura. Olha o aumento pela injeção, confirmamos de novo. E quando a gente parcela a aplicação com ureia, 1/3 e 2/3, ou quando se mistura ureia e dejetos, embora não apareça bem aqui, não sei o que houve, desconfigurou, a gente reduz as emissões. Aqui está, ó. O amarelo é a adubação de cobertura, com ureia ou com dejetos misturado. Então, parcelando, misturando, é uma estratégia que permite também reduzir as emissões, ao invés de aplicar todo o dejeto na semeadura, conforme normalmente é feito. Ok? Redução de 46%. Aqui está a produtividade, a testigo, e aqui aparece melhor, ó, esterco em superfície, 100%, injetado 100%, e aqui injetado a metade com esterco em cobertura, injetado a metade, depois botou com ureia. A diferença, não houve diferença quanto à produtividade, mas reduziu a emissão de N2O. Avanços metodológicos necessários à quantificação das emissões de amônia e N2O. Acho que precisamos avançar muito. Brasil, Argentina, estamos atrasados nisso. Então, olha só, aqui está uma figura, poderia mostrar várias. Quando se aplica dejetos, as emissões de N2O, elas ocorrem nos primeiros 20 a 25 dias. Muito rápido. Então, temos que medir quase que diariamente, se queremos ter uma informação boa aqui. Quando aplicamos aqui, ó, semeadura, quando aplicamos em cobertura, também temos 1 ou 2 picos, e depois não acontece mais nada. Não adianta medir sempre aqui. Temos que medir intensamente logo depois da aplicação. E aí, qual o jeito de medir com bastante frequência? Através dessas câmeras lá do Instituto da Sylvie da França, que tem que ter alta tecnologia, tem que ter gente especializada, etc. Mas é uma maneira de tu medir, programar isso aqui para medir nos horários que tu quer do dia. Ou outro jeito é você medir todo dia com pessoas. Mas isso é pesado, é complicado, né? Amônia. Usamos por muito tempo essa câmara de Nomic estática com 2 esponjas, um método altamente impreciso, subestima em 2/3 a emissão. Por quê? Porque tu cria um ambiente artificial sem circulação de ar, é uma câmara fechada. Não marcha bem. Esse é o outro extremo, lá do Canadá, dos túneis ventilados, onde tu simula a taxa de ventilação, etc. Mas também tem desvantagens. Tu não pode usar esse sistema botando um em cada repetição no campo. Serve para medir em pequenas áreas. Mas é considerado um método padrão. E estamos testando lá em Santa Maria agora, nesse momento, a partir desses trabalhos aqui, garrafas PET com uma esponja, uma fita embebida em uma solução de ácido fosfórico aqui, que funciona relativamente bem. Mas achamos que ainda, ó, aqui está, testamos a largura dessa fita, esse método recomenda com 2,5, nós constatamos que a fita com 5 captura mais N amoniacal. Mas ainda estamos subestimando. A próxima etapa é essa garrafa maior, a gente tentar aumentar a superfície de captação mais esponja em relação à superfície de emissão. E achamos que com esse método barato a gente vai conseguir capturar essa amônia volatilizada. Estamos muito bem equipados, aproveitamos bem o que o governo brasileiro nos ofereceu nos últimos 10 anos e, através de projetos, compramos aí para analisar carbono e N solúvel, fazer biomassa microbiana, etc. Aqui, um analisador elementar para carbono e N por autocombustão seca. Aqui o nosso equipamento mais caro que temos, um autoanalisador acoplado a um espectrômetro de massa para carbono 13 e N15. E aqui não aparece muito, aqui o sistema escalar para trabalhar com nitro. Então, estamos bem equipados para trabalhar com dinâmica de carbono e N. Além de 2 cromatógrafos da Shimatsu, específicos para determinar metano, N2O e CO2. Para finalizar, a quarta estratégia que estamos estudando, essa da compostagem automatizada, que no estado de Santa Catarina já existem 400 plataformas construídas. Aqui está
uma foto do sistema, por isso eu quero ver do colega que disse que também construíram aqui, essa máquina que permite adicionar e simultaneamente revolver por helicoides os dejetos, e a vantagem disso é que permite adicionar 1 a 2 vezes por semana os dejetos nas pilhas de compostagem. Então os galpões, eles são, esse é na universidade, um que fizemos lá, assim, os galpões eles têm essa arquitetura, essa construção, para permitir que o ar circule, para que evapore o vapor d'água. Né? Esse processo nós estamos investindo bastante nele, né? Estamos testando, esse é de Santa Maria, para pesquisa, fizemos todo um sistema, uma máquina menor para poder estudar aqui emissões de amônia, de gases de efeito estufa durante a compostagem, tudo isso. E testamos também isso aqui em alface, em rúcula, mas constatamos o quê? Que quanto mais tempos deixarmos na compostagem, quanto mais maduro, cria-se uma matéria orgânica altamente umificada, altamente recalcitrante, com baixo índice de mineralização do N. Então, não adianta imaginar para culturas que precisam de bastante N, imediatamente tu colocar isso como fertilizante. Não, ele é uma boa fonte de carbono de matéria orgânica para o solo, fonte de outros nutrientes, mas nitrogênio é uma liberação extremamente lenta. Se plantarmos milho, vamos ter que botar ureia, não tem outro jeito. Então, não dá para vender milagre para os produtores. Ele serve muito bem como uma maneira de transformar um dejeto líquido numa matriz sólida, como um processo de tratamento do material, tratamento térmico, né? Mas, do ponto de vista de fertilidade, tem esse problema. Estou chegando no fim, desafios para o futuro, é preciso pesquisar, encontrar a maneira mais adequada para o manejo e uso dos dejetos de animais para preservar a qualidade da vida no meio rural. Água, ar e solo. Isso só desse jeito haverá uma expansão sustentável da suinocultura e da bovinocultura de leite na nossa região. E esse cidadão, né, eu até me arrisquei a escrever aqui que temos muito trabalho por delante. Graças a Deus que teremos trabalho para nós e para as gerações que vêm depois. Né? Preciso, né, agradecer, a gente, como professores, não se faria nada além de dar aula se não tivesse um grupo permanente de estudantes de mestrado, doutorado, estudantes, um grupo grande para poder tocar esses trabalhos todos no campo. Então, agradeço a esse grupo que não está aqui, né, e agradeço a atenção de quem está nos ouvindo aqui e dos colegas que estão aí, que poderão entrar em contato conosco em qualquer momento. Santa Maria, se quiser nos visitar, é pertinho daqui, 1 hora de voo, 1h30 está lá, chega a Porto Alegre. E depois mais 4 horas de ônibus, chega em Santa Maria. Será um prazer para nós. Obrigado. Muchas gracias, Celso, por tu excelente presentación. Vamos a tomarnos un descanso, una pausa para hacer un café antes de la exposición siguiente.